Olá! Nessa videoaula vamos fazer uma introdução ao Bootstrap. Vamos começar. Primeiramente, viemos ao Google, buscamos pelo site do Bootstrap. Vamos entrar no site do Bootstrap e vamos clicar no ícone Get Started para ter uma rápida introdução. Então a gente percorrendo a página, a gente vê que o Bootstrap faz uso de um arquivo de folha de estilos e faz uso de código JavaScript. Essas informações estão todas reunidas no que é chamado o Starter Template, o modelo inicial de página, a nossa primeira página do Bootstrap. Então essa é a página que a gente vai usar. Isso é feito justamente para poder ser copiado e colado, e aí a gente clica no botão Copy. Copied. Muito bem. Então agora a gente vem aqui no gerenciador de arquivos e vamos criar o nosso primeiro exemplo. 01, página inicial. Muito bem. Vamos abrir essa página com o Visual Source Studio, Source Code, e vamos colar o texto aqui. Então esse texto basicamente possui uma tag HTML, compatível com HTML5, informa qual é o idioma da página, informa a codificação de caracteres, apresenta informações de visualização dessa página no dispositivo, possui um link para a folha de estilos do Bootstrap, possui o título da página, a informação que aparece na barra superior do navegador. Aqui tem uma mensagem Alô Mundo, e ao final da página eu tenho a inclusão de script usado pela biblioteca Bundle with Popper. Muito bem, aqui é uma outra opção de biblioteca, mas a gente vai iniciar com essa página padrão. Então eu vou só alterar as informações aqui, ó. Minha primeira página com Bootstrap. Muito bem, salvei. Então se a gente abrir essa página, muito bem, fizemos a nossa primeira página usando os recursos do Bootstrap. Uma página muito inicial, mas na qual a gente vai explorar alguns recursos a seguir. Vamos agora para o primeiro experimento com recursos do Bootstrap. Vamos criar um diagrama de grade ou grid no formato tabular. Então eu vou fazer uma cópia dessa página inicial e vou chamar aqui de grade, porque essa vai ser uma página que a gente vai configurar o recurso de grade, de grid. Então a gente vai apagar essas informações e aqui nós vamos colocar o seguinte: a gente vai fazer essas divisões utilizando a tag div, que é um recurso utilizado para criar divisões na página. Então, nesta primeira div, a gente vai aplicar um estilo chamado container. As páginas no Bootstrap geralmente estão inseridas dentro de uma div chamada, com essa classe container aplicada, que ela é uma classe própria para conter as informações da página. Então, começando a montar a nossa tabela, entre aspas, que a gente pode dizer, né, porque a gente vai fazer uma estrutura de linhas e colunas. Então, esse container vai ser a nossa própria tabela, e a partir de agora a gente pode começar a criar linhas e colunas utilizando divs. Então a gente vem aqui e cria uma div com uma folha de estilo, uma classe de estilo chamada Raw, né? Esse aqui é um estilo do Bootstrap que configura uma div que vai se tornar como se fosse uma linha da tabela. Então nessa linha vamos fazer agora uma outra div que vai ser uma coluna, né? Então uma linha e uma coluna é como se fosse uma linha, né? Nem vai parecer tabela. Mas a gente vai criar uma segunda linha depois com duas colunas para a gente poder
visualizar essa diferença. Então eu vou colocar aqui o número 1, certo? Nessa primeira linha. Vou dar um Enter aqui para separar as linhas. Vamos criar agora uma outra linha. E agora essa segunda linha vai ter duas colunas. Então eu venho aqui, ó, div class igual call duas vezes, né? Posso deixar essas colunas, essa div na mesma linha, né? Vou fazer aqui para ficar diferente, para a gente ver que pode essa possibilidade. E agora eu vou colocar 2 e 3 aqui, certo? E agora vou criar uma terceira linha. Roll. Nessa terceira linha, agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. E vou fazer o seguinte, as colunas 4 e 6, né? 4 e 5. As colunas no Bootstrap, elas são pré-divididas em 12 posições, né? Então aqui eu criei uma coluna, como é uma coluna só, ela vai ocupar as 12 posições. Aqui eu tenho duas colunas que não têm tamanhos especificados. Então essas duas colunas, cada uma vai ter uma largura proporcional a 6, né, para integrar a proporção de 12. Então serão duas colunas de tamanho igual, significando essa relação de metade, né? Se o total é 12, cada uma equivale a uma largura de 6. E agora eu vou fazer uma especificação aqui, onde eu vou ter uma coluna de tamanho 1 e a outra coluna de tamanho 11. Essas colunas devem ser especificadas de forma que a soma seja igual a 12. Então eu vou ter uma coluna pequenininha e uma outra grande, uma proporção de 1 para 11, sendo que o total é igual a 12. Então eu vou salvar, vamos ver como ficou essa página. Muito bem, aqui a gente tem essa informação de colunas, mas a gente pode fazer a melhoria para perceber melhor como ficaram definidas essas colunas. O que nós vamos fazer agora é preencher essas colunas com uma cor de fundo para poder melhor visualizar como foram definidas essas estruturas. Então, eu vou mostrar o caminho para vocês aqui. A gente faz o seguinte, a gente vem aqui na página do Bootstrap, nesse campo de busca e coloca Background Color. Pronto. E aí ele vai me mostrar uma série de informações aqui que consistem de cores, que são estilos associados a cores. Então nesse momento, em vez de especificar cores personalizadas, eu vou utilizar essas informações pré-definidas que definem cores de background. Então, por exemplo, vamos utilizar aqui essas cores no nosso caso. Então eu vou pegar aqui, ó, vamos ver as cores que nós temos, né? Vamos pegar a coluna 1 aqui e dar uma cor para ela BG Primary, né? Isso aqui é um estilo, um estilo de classe, e a gente lembra que numa classe eu posso aplicar mais de um estilo. Então eu tenho um estilo call, dizendo que essa div é uma coluna, e um estilo BG Primary para dizer que essa coluna vai ficar numa cor de fundo azul. Da mesma forma, aplicamos outras cores aqui, ó, BG Secondary, e vamos ver um outro estilo de fundo aqui, BG Success. Muito bem. Vamos colorir tudo aqui, hein? BG Danger, BG Warning. Pronto, se a gente salvar essa página e vier aqui e atualizar, nós temos a página com as cores, onde a gente consegue enxergar então uma coluna, uma linha com uma coluna só, ocupando toda a linha, a segunda linha com duas colunas divididas em tamanhos iguais, e a terceira linha com uma coluna pequena e uma coluna grande, na proporção de 1 para 11. Vamos agora demonstrar mais um recurso bastante útil do Bootstrap, a sua capacidade de criar menus. Então a gente vai vir aqui no Bootstrap, vai localizar o seguinte componente, Navbar. Muito bem. Cadê? Navbar.
Tá aqui, pronto, agora sim. Então aqui a gente tem várias informações sobre como ele funciona. E aqui nós temos um exemplo, é o que eu pretendo mostrar para vocês. Então tem várias informações aqui. E o que eu vou fazer de início? Primeiramente, eu vou pegar a nossa pasta de arquivos, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou criar um 03 aqui, navbar.html. Vou abrir ele e vou tirar essa parte da div de tabelas que a gente fez. E nesse local aqui, eu vou agora copiar esse exemplo do navbar, vou colar aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma limpeza nesse código e deixar o mínimo para eu poder explicar para vocês. Muito bem, depois de algumas modificações no código inicial, vamos percorrer esse código aqui falando sobre as partes, que no final vão resultar nesta página, né, onde eu tenho a barra de navegação, que após atingir um determinado tamanho, os links aparecem, né? Foram colocados 3 links ali, o home, o listar e o incluir, que após um determinado tamanho, esses links desaparecem e são exibidos aqui em um menu. Então vamos ver como esse código está construído. Então, primeiramente nós temos aqui o nome do elemento, é um nav, esse é o navbar, e a classe padrão dele é o navbar. Nós temos aqui um navbar expand LG, e esse LG ele entra dentro de uma especificação de tamanhos. Eu vou mostrar para vocês agora aqui como que ele é construído. Então a gente bota aqui, ó, Bootstrap Grid. Muito bem, então esse grid ele tem aquelas especificações que a gente já falou de linha e coluna, né? E dentro dessa especificação a gente tem aqui algumas opções de tamanho, que é a coluna. Quando a gente não coloca nada, ele é considerado padrão extra pequeno, né, para tamanhos menores do que 576 pixels. A gente tem o SM, que é feito para tablets, né? Temos o médio, que é feito para desktop, o large para monitores largos e o extra largo para monitores maiores ainda, né? E como é que o uso desses valores aqui influencia na exibição daquele menu, né? Ou dos links. Então a gente olhar atualmente aqui, o código padrão que vem está com LG, ou seja, né, o LG significa o valor maior que 992 pixels. Então se a gente olhar aqui, ó, e eu vou dar um Ctrl Shift I agora, de forma que quando eu redimensiono a tela, né, Ctrl Shift I é o modo de depuração do navegador, onde eu consigo ver várias funcionalidades no browser. Então eu estou agora redimensionando, ele está mostrando a largura do pixel. Aqui, ó, com o 992, né, eu preciso alcançar o 992, eu vou aumentar essa janela agora. Ó, quando eu alcanço a largura 992, vamos mais um pouquinho aqui. Ó, no 992, né, 992, 991 ele exibe menu, 992 exibe o meu menu, 991 ele exibe o menu compactado. Então ele é um tamanho que ele está muito grande aqui para a minha tela, né, para eu poder fazer essa demonstração. Então eu já vou alterar esse valor para a gente poder perceber como é que isso se altera. Então se eu colocar aqui o MD, por exemplo, né, vamos ver aqui, ó, o MD é o médio, ó, 768. Vamos ver se já atende a nossa demonstração aqui, ó. 768 é um pouquinho mais do que isso aqui. Ó, 768, opa, não dei F5, pronto, agora sim. Olha lá, 768, ó, diminuiu, já aparece o menu, tá vendo? Então eu posso fazer ainda uma redução maior para poder demonstrar, posso botar o SM, dispositivos pequenos, né? Apenas para a gente poder compreender o que está acontecendo aqui, ó. Com o SM agora, com valores menores do que 576, ele já vai fazer a redução. Então se a gente ver aqui, ó,
5, 7, meia. Já fez a redução, tá vendo? Opa, não dei F5. F5, aí, 5, 7, meia, ó, diminuiu, já fez a redução. Tá? Então, só para a gente explicar em que momento que esse menu aparece. Né? Isso está em função dessa letra que está especificada aqui, tá bom? Eu vou colocar também uma cor de fundo aqui, info. Pronto, para a gente poder enxergar melhor essa navbar, tá? Nas nossas demonstrações aqui. Então, ó, reduzindo a janela, ó, em determinado momento esse menu aparece, tá? Que é o que a gente quer que aconteça, né? Ó, então, dentro dessa navbar, que ela começa e engloba todo o menu, nós temos uma div que vai englobar também o menu. E aqui a gente está usando a classe Container Fluid. Nessa Container Fluid ela pega todo o espaço da tela. Se eu colocar só Container aqui, ó, salvei. Então só Container ele faz uma espécie de ele cria uma margem interna aqui, um padding na verdade, né? E aí ele não utiliza esse espaço todo da tela ali, tá, gente? Ele deixa o texto sempre com uma pequena margem ali, que vai variando em função desse tamanho da tela, ok? Mas a gente podemos deixar o fluid aqui, que aí ele vai utilizar sempre todo o espaço que eu tenho disponível lá, certo? Muito bem, vamos em frente. Agora a gente fala sobre o Navbrand, né? O Navbar Brand é esse ícone aqui, esse elemento aqui que aparece quando os links saem e o menu fica, né? Então esse ícone, esse texto, no caso aqui, que permanece direto, com os links ou sem os links, né? Ou com os links compactados aqui, esse item é identificado aqui pelo Navbrand, ok? E no caso eu coloquei só um texto. Eu poderia ter colocado uma figura aqui, depois a gente vai fazer essa modificação. É bem interessante porque aí ali na parte da tela fica o ícone da aplicação. Bom, o próximo elemento sobre o qual nós vamos falar aqui é o button. É o botão que aparece quando a gente está reduzindo a tela e os links são compactados, né, dentro daquele menu. Ó, então reduz a tela, aparece esse botão e se eu clicar aparece o menu. Então esse botão é esse botão aqui. Então ele tem uma classe específica, né, o Navbar Tubular, que faz com que ele tenha esse comportamento de chaveamento. Ele é do tipo botão. Aqui uma declaração que ele vai ser colapsado, né? Ele vai incluir ou vai estender o que estiver relacionado com ele. Esses dois elementos aqui, o Database Target e o Area Controls, se referem ao identificador do elemento que vai ser ocultado e vai ser exibido, né? Sendo que aqui no Database Target você usa o identificador hashtag do ID e aqui você não precisa usar esse identificador, mas esse nome é o nome do elemento que está descrito a seguir, que a gente vai falar na sequência, tá? Então esse identificador é do elemento que contém os links, né? Aqui ele diz que ele não vai iniciar expandido, ele inicia contraído, né? Quando ele exibir esse botão, certo? Muito bem. E aqui dentro é o ícone desse botão, né? Quando ele aparece na tela, ele é representado por esse ícone que está especificado aqui com esse estilo Navbar Tubular Icon. Muito bem, por fim, aquele elemento que ele é exibido quando o menu desaparece da tela e só aparece o botão de menu, né? São os links, bem como esses links podem aparecer dessa forma horizontal, quando ele está sendo exibido. Então esses links ficam dentro de um item que tem esse recurso de colapsar ou não, e esse colapsar ou não se aplica à barra de endereços, né, ao navbar. Esse ID que a gente comentou que tem uma relação com o botão, então esse ID aqui, ó, Navbar Supported Center, é o que está descrito aqui e é o que está descrito aqui, esses dois componentes. Então essa é a ligação entre o botão e esse conteúdo que faz ser exibido e que contém os links, ok? Muito bem, dentro dessa div, então eu tenho aqui um elemento navbar nav, que é uma barra onde eu posso colocar os meus links, né?
Para cada link eu crio, então assim, esse navbar nav, ele é composto de um UL, né, Unordered List, uma lista não ordenada. Se fosse um HTML visual, eu teria aquelas bolinhas, né, os bullets, e cada LI seria uma bolinha, né? Só que aqui essa especificação serve para eu colocar os links nessa barra de navegação. Então cada link meu vem dentro de um LI chamado com a classe navItem aplicada, e em cada link eu coloco essa classe navLink, né? No caso aqui active está representando que ele estava ativo, ele aparece ali em negrito, né? E aqui esse é o home, por exemplo, e os outros dois links, né, também estão dentro de um LI com a classe navItem e cada link com seu navLink, né? E agora eu vou modificar esse código para mostrar a forma mais simples de implementar isso aqui, tá? Porque eu posso remover esses UL e LI. Vamos ver na sequência, hein? Ó, como a gente tem aqui na descrição do navbar, na página do Bootstrap, o exemplo usando UL e LI, a gente tem também aqui embaixo, ó, ele fala, né? Porque nós usamos classes para os nossos naves, nós podemos evitar a abordagem baseada em lista, onde a gente coloca o navbar dentro de uma div e cada link vai ter o link, vai ter a classe navLink, não precisa ter aquele navItem, simplificando assim o nosso código. Vamos ver então como fica o nosso código, que antes está com UL e LI, de uma forma mais simples, apenas com links. Muito bem, ó, já transformei o UL para div, e já transformei um link, removi o LI e coloquei apenas o navLink aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa para esse outro LI, eu tiro o LI, deixo apenas o link, tiro o LI, deixo apenas o link, né? Então nós temos agora aqui uma div apenas com 3 links, não preciso usar LI e o L. Então a gente salva aqui, vamos ver como é que ficou o resultado dessa alteração, ó. Então continua com os links como estava, né? Sem problema nenhum, de uma forma mais enxuta, né? Não preciso usar aqueles especificadores de lista. Pessoal, agora vamos transformar esse navbrand aqui, que está no texto, né, em uma imagem, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, mg src igual uma figura que a gente vai escolher para colocar aqui como sendo o ícone da aplicação. Vamos procurar aqui pessoa, a imagem de uma pessoa, e aí eu posso pedir um desenho, um desenho de perfil, aí eu escolho aqui uma figura de uso livre. Ó, muito bem, pode ser essa pessoa aqui. Então eu vou abrir essa pessoa numa guia nova, vou salvar essa imagem, né? Vamos salvar aqui no GitHub, na nossa pasta de exemplos, né? Bootstrap. Muito bem, está salvo. Vou alterar o nome dessa imagem, ó, pessoa.png, tá? Eu vou fazer uma operação aqui rapidamente para reduzir um pouco o tamanho dessa imagem. Só mostrar para vocês aqui, eu estou usando o programa GIMP, tá? Deixa eu ver aqui, Image Scale, vou botar aqui 50 pixels, pronto. Acho que ficou pequeno demais, vou botar aqui 100 pixels, tá? Pronto, alterei, vou fazer um overwrite, ok, prontinho, temos a nossa imagem aqui, pessoa PNG. Agora eu vou definir essa imagem como sendo a minha imagem do navbrand, olha lá, pessoa PNG. Vamos ver como é que ficou a nossa aplicação, hein? Ó, muito bem, agora aparece esse ícone da pessoa, né? Ainda está um pouco grande, né? Vamos ver se a gente consegue reduzir aqui, ó, de repente colocar um widget. Vamos ver se a gente botar 40%. Como é que fica isso? Ó, já melhorou um pouco. E agora a gente pode colocar uma classe aqui, gente. Class, ó, Rounded Circle. Vamos ver, hein? É uma classe que pode ser aplicada à imagem. E aí, olha lá que bacaninha. Ele fica redondinho, né? A carinha da pessoa.
Aí quando vem aqui, pronto, já ficou um pouquinho mais bonito, né? Tudo bem, gente? Então esses eram os componentes iniciais aí do Bootstrap para a gente ter um início rápido, né? E fazer as coisas mais básicas que a gente precisa nesse momento, ok? Muito obrigado. Espero que você consiga aplicar esses conceitos na construção de telas do seu sistema. Até a próxima!